E chegando aqui, o Senhor me deu a chance de conhecer pessoas e até reencontrar pessoas, como a própria Cris, que entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem e falou: pastora, eu moro aqui em Orlando, você se mudou para cá? E eu falei: a gente está passando uma estação, a gente não sabe ainda o que o Senhor vai fazer, mas sim, a gente está morando aqui. E ela falou que trabalhava com pessoas, que ela é terapeuta também, me chamou para dar uma palavra num congresso de cura que ela realizou. E eu comecei a me aproximar dela e achei lindo o trabalho dela, de restauração de mulheres. Mas eu jamais imaginei que eu já tinha encontrado ela antes. Eu não sabia disso. E de repente ela falou: pastora, em 2014 você veio para Orlando pregar em uma conferência de cura. E eu sou aquela mulher que Jesus curou naquela noite. E é interessante porque eu já estive em muitos países, em muitas cidades. O Brasil inteiro eu já viajei. São tantas pessoas. É impossível lembrar de todas, mas tem pessoas que eu não esqueço. É algo impressionante, porque realmente quando Deus tem algum propósito ou alguma aliança que Ele planejou através de uma cura, Ele não deixa a gente esquecer. E a Cris é uma pessoa que eu nunca esqueci. Eu não me lembrava exatamente o rosto ou o nome, mas eu me lembrava que naquele culto, Deus tinha me conduzido em milagres, profetizando curas, e de repente Ele me disse: há uma mulher aqui que ama a Deus e que está lutando para ser liberta há muitos anos do vício do cigarro. E naquela noite o Senhor me revelou que essa mulher, ela, por amar a Deus, ela tinha até vergonha. Mas ela não conseguia, porque era um vício físico, né, de nicotina. E, de uma certa forma, uma válvula de escape de ansiedade. Não era algo que ela queria fazer, mas era algo impossível, porque ela já tinha tentado de todas as formas. E o Senhor disse assim: nessa noite, de uma vez por todas, em 1 segundo, você vai ser liberta. E eu falei no altar: quem é essa pessoa? E nós estávamos num teatro lotado de pessoas. E de repente uma pessoa levanta a mão lá atrás e eu estava totalmente guiada pelo Espírito Santo, porque inclusive isso já tem 10 anos. Eu não tinha o hábito ainda, porque a ousadia do Espírito Santo ela vai aumentando na nossa vida. Eu não tinha o hábito assim de chamar alguém, mas o Espírito Santo me conduziu e de repente ela estava no altar. E foi algo tão poderoso, porque o mundo espiritual é muito real. E um vício não é como uma enfermidade física que a pessoa chega mancando e sai andando. Concorda? Ela chegou cega e saiu enxergando, como muitas vezes eu já tive a chance de presenciar. É algo que Deus me revelou e eu só posso acreditar porque ela confirmou. Eu orei e no meu espírito eu vi que naquele instante ela foi liberta. Mas é algo que eu vi pela fé. Porém, passou-se um tempo, eu recebi uma mensagem testificando aquela cura. E nunca mais eu tive notícia dessa pessoa. Ou seja, ela podia ter voltado a fumar, qualquer coisa podia ter acontecido, poderia ter sido uma coisa de momento, de emoção. Pois 10 anos depois eu vou encontrar essa pessoa e ela fala: pastora, nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca. E isso foi tão forte porque a melhor notícia para um apóstolo, um pastor, um evangelista, é saber que ele levou Jesus para ficar na vida daquela pessoa. Não para ser uma experiência isolada, uma emoção de momento. E 10 anos depois, está a Cris amando a Deus, servindo a Jesus. E por incrível que pareça, ela chegou para mim no dia que nos encontramos e falou assim:
Pastora, eu tenho orado tanto por um ministério, uma igreja, que eu me sinta parte, que eu me identifique. E eu não sei o que a senhora vai pensar, mas eu queria tanto perguntar, por que a senhora não começa uma reunião? Por que a senhora não começa uma igreja aqui? E foi na mesma semana que Deus falou conosco para começar o estudo bíblico. E eu falei, gente, não existe acaso. O Senhor está fazendo algo que nós não imaginamos porque não é nosso. É dele. Então eu queria que a Cris compartilhasse como que foi esse testemunho e como que ela estava vivendo naquela época, mas principalmente dizer para as pessoas como foi a experiência de ouvir um pastor falando algo, você sentir que foi para você, e o que passava pela sua cabeça diante daquela situação e como que foi principalmente chegar em casa e no dia seguinte, porque quem já teve algum vício sabe que é como se aquilo ali fosse parte do teu corpo. O cigarro é parte do teu corpo. Assim como quem é viciado em comida, ou drogas, ou bebida, é quase que impossível se imaginar sem aquilo. Então, como que foi essa mudança tão drástica para você? Ai, foi maravilhoso. Eu tenho um primo que mora aqui. A esposa dele falou pra mim, Cris, você já ouviu falar da pastora Bianca Toledo? Ela é muito usada para cura e eu estava em busca da cura para a condição do meu filho no coração, que ele nasceu, né, com essa condição. Então eu estava buscando, né? Assim Deus, né? As coisas de Deus a gente, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? No meu caso foi pela dor. Então eu fui buscar a Deus porque eu queria a cura para o meu filho. De início foi assim, né? E até hoje ele está curando a minha própria vida, né? A nossa família em geral. Então ela falou que a pastora ia estar nessa igreja aqui, né? E eu falei, eu vou. Só que eu estava pensando em levar meu filho. E choveu muito nesse dia, muito mesmo. Meus pais estavam aqui de férias e nós fomos juntos. Chegamos lá, ficamos ainda um tempo no carro porque estava chovendo muito. Demorou para começar, inclusive, o culto. E aí começou, a pastora deu o testemunho dela. E no caminho, é importante falar isso, no caminho eu pensei assim, Deus, mas era para eu estar vindo com o meu filho. E dentro de mim eu senti a voz de Deus falando, filha, hoje eu tenho algo para você. E eu não entendi nada, assim, na hora eu achei até que era coisa da minha cabeça, que era eu pensando coisa, né? E fui. Ela passou o vídeo mostrando, né, todo o processo que você passou, né, de cura e tudo no hospital. E aí ela falou assim: alguém aqui que queira também estar vivendo no centro da vontade de Deus. E ela te acaba de falar assim: eu passei por tudo isso, foi uma carta que ela escreveu num dia antes e aconteceu tudo isso. Aí eu levantei com a coragem de Deus, mas no caminho eu já fui chorando, falando: ai Deus, eu tô com medo porque, Senhor, tenho medo de acontecer algo assim comigo na minha vida, que nem aconteceu com ela. Mas eu tava mesmo. No meio do caminho, o Espírito Santo foi me acalmando, dizendo: filha, fique em paz, que não é porque ela passou por isso que você vai passar por isso também. E daí eu fui. Quando eu pisei lá na frente, gente, eu tenho o vestido que eu usei naquele dia. Até hoje guardado, guardei o vestido. Deus falou para eu guardar, porque é um vestido que eu já até falei num testemunho antes, no meu canal, falando sobre isso também, quando a gente teve a imersão. O vestido não era algo que eu compraria, uma cor que não tem nada a ver comigo. E foi o que foi, porque foi Deus que escolheu, não fui eu. E eu ia doar o vestido, eu tenho ele guardado até hoje, que Deus falou, guarde. E eu entendi que ele falou para eu guardar, porque naquele dia que você veio na imersão, ali eu dei o testemunho, e era para eu mostrar naquele dia aquele vestido. Então, a pastora, quando eu pisei lá na frente, ela disse assim: alguém aqui com vício, gente do céu. Só faltou falar meu nome. A sensação que eu tive era Deus falando assim: Cris, sobe aqui. E eu, na hora, eu já levantei e fui, não perdi a oportunidade. E daí eu falei que era vício no cigarro. E a pastora então me deu um abraço, que eu senti o amor de Jesus me abraçando, tão lindo, tão gostoso. Me senti tão acolhida, tão amada. E ela orou, ungiu meus pulsos, eu não consegui ficar em pé. Ela foi no chão e orou, profetizou bênção sobre a minha vida, sobre os meus pulmões. E dali eu levantei e voltei e sentei. Quando eu sentei de volta, eu pensei: gente, isso aqui não foi um acaso. Isso aqui não foi uma coincidência, eu estava orando muito por isso.
Já vou concluir com o que você contou depois, que eu nem sabia, né, que Deus falou ao teu coração. Foi confirmação. E eu pensei, eu posso ir para casa e acender mais um cigarro e continuar o mesmo ciclo, mesma vida de sempre. Ou eu posso entender que isso aqui não foi, porque assim, gente, ela não pregou sobre vício, ela pregou sobre o testemunho de cura da vida dela, cura física. E aí, lá na frente, ela fala vício. Por isso que eu falei que é como se realmente Deus tivesse falado, Cris, sobe aqui agora. Quantos anos você fumava e qual a quantidade que você fumava, Cris? Hoje eu tô com 47, vou fazer 48 mês que vem. Há 10 anos atrás eu tinha 38. Dois Então, máximos. eu comecei a fumar e eu tinha, vou dizer, vai 14? Uau! 14 ou 13 anos. 24 anos. Por aí, faz as contas que eu... Gente, eu não Aham. imaginava que era tanto. E entre esse vai e vem, eu parei. Eu parei. Nem eu. Aí quando sai da reunião vai perguntar, 14, onde você estava? Que você fazia isso e não me disse. Sim, era muito ansiosa, eu fumava Quanto muito. você fumava, mais ou Um menos? maço mais ou menos por dia, porque assim no começo foi pouquinho, aí vai aumentando, porque é a necessidade do vício. Quando eu saía à noite com as amigas, que aí bebia junto, né? Passado que já ficou lá atrás, glória a Deus por isso, aí eu fumava até 1,5 às vezes. Uau. Uhum. E como foi a sensação no dia seguinte de se livrar de tudo e falar, nunca mais eu vou fumar? Aí é onde entra a nossa decisão também, né? Então, ali eu Você falei, eu sei que creu, foi né? Deus, eu criei. Eu falei, isso não foi uma coincidência e eu tomei a decisão, eu não vou mais fumar, eu não vou ignorar isso aqui, porque isso aqui foi Deus. Foi muito real, não tinha Você como... já tinha tentado parar, né? Várias vezes. Então eu fumava aquele cigarro de nicotina, aí eu acabava voltando. Depois eu usei a Band-Aid, até chiclete de nicotina eu cheguei a usar. Todas as vezes eu voltava, eu não ficava muito. Eu tinha abstinência. Dessa vez, porque foi Deus, foi Jesus através da sua vida, pastora, eu não tive abstinência, eu não tive abstinência. O que eu fiz foi, no dia seguinte eu cheguei em casa, não foi nem no dia seguinte, foi na mesma noite. Eu tirei tudo que tinha ali que me lembrasse aquilo, os cinzeiros, os isqueiros, e eu joguei tudo fora. Tudo que me lembrava aquilo, e pronto. A minha mãe tá aqui. Sabe o que eu fazia? Eu falava assim, no final, eu tentava, eu não conseguia. Eu falava, mãe, eu vou deixar com você o maço. E se eu pedir muito, a senhora fala não. E aí meu pai estava em casa e falou assim, pode parar com isso, você não é criança. Pode parar com isso, imagina que você vai ficar falando pra tua mãe te dar o cigarro e ela fala não, o que que é isso? E aí eu fiquei assim, sabe? Enfim, isso antes, alguns dias antes de ir lá e acontecer tudo isso. Antes, uma semana mais ou menos, dias antes. E aí foi que aconteceu, para honra e glória do Senhor. Nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca. Às vezes eu vejo pessoas fumando e eu só oro, sabe? Porque eu sei o que é quando falavam para mim parar e ficava brava, né? Eu não gostava. A gente não gosta porque dava prazer, né? Mas é um prazer que é momentâneo, que no futuro traz só coisa ruim para nossa vida, né? Então vale a pena. Uma das coisas também que me ajudou nesse processo, antes de Deus concretizar através da sua vida, pastora, foi que eu comecei a orar e falava assim pro cigarro, parecia uma doidinha, eu falava assim, você não nasceu comigo, você não faz parte da minha vida, eu não te aceito e você tem seus dias contados para estar aqui na minha boca. Eu já comecei a profetizar que não ia ter. Eu comecei a assistir vídeos de Deus, de Jesus, assistir filmes sobre a história de Jesus. E eu comecei a me alimentar do Espírito, falando, isso é uma coisa da minha carne. E para finalizar, né? No dia que você veio, pastora, na imersão, que você falou o que Deus falou para você. Eu não sabia até então. Depois de 10 anos, eu sei que meu marido sabe, porque ele via eu fumando todos os dias. Meus pais viam, meu filho também. E aí você falou... Deus falou isso para mim. Ele falou que tinha uma pessoa aqui que estava tentando e ela já está buscando ao Senhor, mas é mais forte do que ela, não está conseguindo. E ali eu fiquei assim. Eu falei, gente, ela falou exatamente as orações, igualzinho que eu estava orando para Deus, pedindo para Deus. Ela falou, Deus falou para ela exatamente o que eu estava sentindo de verdade. Ali eu tive mais uma confirmação de que foi o Senhor. E eu só tenho a agradecer, pastora, pela sua vida. Por tudo. E poder estar aqui pertinho ainda hoje, né? Sabe o que vem no meu coração? Duas coisas no testemunho da Cris. Primeiro, quando a gente fala que muitas vezes quando a gente está buscando pelo outro, Deus faz o que é importante pra gente. Ou seja, Deus sabe o que você precisa. Ele não vai esquecer. Porque você... inclusive esqueceu das suas necessidades aquele dia, porque você estava orando pela tua família.
E mais um aprendizado. Quando a mulher ora pela casa dela, Deus se preocupa em satisfazer o desejo dela, muitas vezes até primeiro. Algumas curas demoram para acontecer, e eu falo porque eu já vivi muitas curas. E nenhuma delas foi instantânea, na mesma hora. Até quando meus órgãos voltaram a funcionar, demorou semanas. Foi declarada uma palavra, volte a funcionar. Primeiro eu piorei muito, tive 2 paradas cardíacas, mudei de hospital. E de repente quando falaram, não tem mais jeito, 4 meses sem nenhuma função orgânica, vamos desistir. Tiraram todos os medicamentos, do nada os órgãos voltaram. E Deus falou, eu não dou a minha glória para ninguém. Às vezes Deus espera acabar todas as possibilidades humanas para ele falar assim, eu queria deixar claro que fui eu. Só que as demoras, elas vão transformando a nossa vida. As esperas têm um propósito também. Então você foi lá buscando algo que o Senhor falou, não, calma. Eu tenho mais coisa para te dar nessa jornada de espera. Porque a cura na família é completa. Você vê que até hoje você está vivendo com a celebração do casamento. Uau! Que lindo! O Senhor está fazendo. Então, quando a Bíblia fala que Ele faz infinitamente mais do que a gente pediu ou pensou, é isso. Senhor, eu preciso disso aqui. Ele fala, mas eu vou te dar tanto mais que você nem pode imaginar. Somente me busca de todo o seu coração. E reencontrar a Cris foi uma surpresa pra gente. E Deus, ele é tão pontual que tudo acontece no tempo certo. Tudo acontece na hora certa. Se a gente tiver prontidão para obedecer. Porque Deus mandou a gente mudar para cá em 1 mês. Confirmou nos nossos pastores no Brasil. A gente recebeu a palavra profética. Foi algo tão repentino. Mas a gente imediatamente veio. Em menos de 1 mês a gente vendeu tudo e veio para cá. Se eu não tivesse obedecido imediatamente, será que agora a gente ia se encontrar no tempo certo, 2 semanas antes do seu casamento, seus pais estando aqui? Ou seja, o Senhor, ele tem um cronograma que a gente tem que obedecer para dar certo, né? Porque tá tudo planejado já. E como a gente pode confiar nele, né? Nós viemos sem saber que viríamos. E o Senhor tem cuidado de cada mínimo detalhe. E assim Ele tem feito nas nossas vidas e vai continuar fazendo. Porque nós teremos coisas para contar. Deus quer que a gente conte a nossa história. Eu era assim e agora eu estou assim. Antes eu vivia dessa maneira, agora eu vivo dessa maneira. E as nossas histórias pessoais, todas elas carregam uma mensagem. Uma mensagem que não tem como questionar, porque é um acontecimento real. E você pode dizer, vocês podem não acreditar no que eu estou dizendo, mas eu posso garantir que eu fumava há 24 anos e de repente, em uma noite, eu parei e não tive abstinência e nunca mais fumei. Isso é um fato. Eu posso dizer, eu estava morta, desenganada, cheia de sequelas. Agora eu estou aqui. Outro pode dizer, eu era egoísta, não sou mais. Ah, eu era ateu, não sou mais. Ah, eu era religioso. Você vê como que às vezes a cura, ela é diferente. Às vezes a pessoa é extremamente religiosa, mas ela fala, poxa, eu acho que eu não estou sendo sincero com Deus. Eu me converti da religiosidade. Isso também é um testemunho. Muito poderoso. Porque o que os apóstolos estavam ali pregando para os judeus era exatamente nessa intenção. Saiam da religião, porque a lei não é suficiente para salvar vocês. Vocês precisam da graça de Jesus, de um coração sincero e entregue. Amém? Que essa mesma atmosfera de milagres, de libertação, de transformação, alcança o teu coração, a tua casa, o lugar onde você está agora. Deus pode fazer a partir do nada, se você tiver fé. É só isso que você precisa, fé. Nele, em Jesus. E assim como os apóstolos não pararam porque foram perseguidos, nós também não paramos. Porque o nosso amor a Deus é maior. Nós não podemos deixar de falar o que Ele fez por nós.
Jamais. Jamais. Nós não podemos ter vergonha de dizer de onde Ele nos tirou. Porque isso deixa mais claro o tamanho do amor dele por nós. Amém? Eu sempre faço uma dinâmica aqui na reunião com uns papeizinhos. Pega lá no quarto, amor. Porque você escreve o seu impossível. E você se permite acreditar que aquilo vai acontecer. Quando a gente escreve é porque a gente acredita, né? Às vezes a gente fala, nem vou escrever porque vai que não acontece. Mas a gente escreve porque a gente acredita. E é uma maneira da gente provar. Deus quer que a gente prove as coisas. Deus quer que a gente viva coisas que a gente consegue provar. Porque o mundo às vezes acha que a nossa fé é uma utopia, uma fantasia. E o nosso papel é provar que não é. Então, às vezes, a gente tem que ter ousadia para pedir coisas impossíveis. Mas é isso que Deus quer. Ele tem prazer em mostrar o poder dele pra gente. Então, ele fala, seja ousado na sua fé. Creia. Creia. Não é sobre nós, é sobre ele. Então, quero que você comece a pensar já qual seria o seu impossível hoje. Nem sempre o que a gente acha que precisa é o que realmente vai mudar a nossa vida. Então peça algo que vai mudar a sua vida. Essa casa é uma casa de oração. É um lugar de milagres.